Salve galera, beleza? E é Thiago Alves aqui. Eu estava pensando em algo muito interessante esses dias. Eu não sou muito fã de filosofia, na verdade eu não sou um grande conhecedor da área, né? Mas eu respeito toda forma de conhecimento que o homem desenvolveu ao passar dos séculos, das eras, onde ele foi agregando ali ou filosofando pensamentos, ideias, e em cima disso foi se organizando, não só como indivíduo, mas também em comunidade, né? Eu dou sim muito valor ao conhecimento histórico, ao conhecimento humano, a ciência, por exemplo, ou a própria filosofia, como eu citei, e outras maneiras que o homem desenvolveu de pensar a respeito da vida e buscar sentido naquilo que ele pensa, né? Buscar sentido naquilo que ele vive no seu breve período aqui sobre essa terra. E eu esbarrei recentemente com algo referente ao material filosófico, inclusive foi num podcast que eu ouvi, que eu achei muito interessante, falava um pouco sobre um paradoxo proposto por um cara chamado Epicuro. Ele propôs a seguinte filosofia ou a seguinte reflexão da cosmovisão humana. Segundo Epicuro, Deus não poderia ser onipotente, onisciente e bom. Que coisa absurda. Por quê? Se esses três adjetivos, segundo o filósofo, fizessem parte da personalidade de Deus, não existiria automaticamente o mal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E nós sabemos que o mal, óbvio, existe. Até mesmo aqueles que creem em Cristo, que creem em Deus, que vivem os preceitos bíblicos, sofrem com o mal. Só que, segundo o filósofo, se realmente existe um Deus bom, se realmente existe um Deus que tem todo o poder, se realmente existe um Deus que tem todo o conhecimento, ele automaticamente não permitiria a existência do mal. Polêmica! E não venha me enganar, porque eu tenho certeza que você já pensou sobre isso. Nunca nem vi. Que dia foi isso? É claro que com o passar do tempo, né, conforme vai vindo a maturidade, espiritualmente falando, e até mesmo o conhecimento, nós vamos amadurecendo alguns pontos de vista e vendo que as coisas, mesmo dentro do Evangelho, não são só flores. E isso está muito esclarecido, afinal, Jesus nunca fez promessa de mudança de vida para ninguém. Nós sabemos, obviamente, você pode falar aqui de cara, que o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. E a consequência dessas aflições, é claro, é a própria maldade. Eu não vou entrar numa discussão profunda aqui com você, até porque esse canal não tem esse intuito. O intuito desse canal é sempre de falar de uma forma simples, objetiva, direta e propondo a que você, do outro lado aí da tela, possa pensar e refletir sobre o assunto e tirar as conclusões em acordo com os seus pilares de fé. Então eu não vou pagar de intelectual e fazer citações maravilhosas. Não, vamos aqui pegar o livro tal, onde o grande filósofo Zé das Couve fala a respeito desse assunto profundamente com a cosmovisão virada por... Pra cima de mim, pô! Mas eu proponho que você pense o seguinte: você já teve dúvidas sobre a onipotência de Deus? Você já teve dúvidas sobre a onisciência de Deus? E você já teve dúvidas se Deus é bom? A dúvida, ela parte sim da natureza humana. A carne propõe a dúvida, não é? Os nossos anseios, a nossa carnalidade, a nossa concupiscência para com o pecado, ela propõe a dúvida. Mas o que vem de Deus é a fé. E a fé, ela é imutável, independente da situação, não é verdade? Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado, ou seja, não pode ser afligido por o homem ou por qualquer potestade, qualquer coisa que o valha, não tem condições de chegar até Deus e afligi-lo a ponto de fazer com que ele mude a sua personalidade. Ele não deixa de ser bom ou ele não deixa de ser Deus de acordo com quem o fala. Eu proponho um pensamento a você. Se realmente Deus não fosse bom, e em acordo ao paradoxo proposto por Epicuro, de que por ele ter todo o conhecimento, todo o poder e toda a capacidade, ele não extermina o mal, então ele não seria bom. Partindo desse princípio, se ele quisesse exterminar o mal simplesmente para provar a sua bondade, você acha mesmo que Adão e Eva teriam escapado do erro? Não. Você acha mesmo que Adão e Eva teriam sido poupados após pecar contra Deus, após desobedecer uma ordem direta dada pelo próprio Deus? Lembre-se que Gênesis narra a história de que quando Deus criou Adão e a sua mulher Eva e colocou eles no paraíso, ele permitiu que esse casal desfrutasse de toda a estrutura que Deus fez ali. Queriam comer, podiam comer, ou desfrutar da natureza, podiam desfrutar. Todos os animais eram submissos ao homem, na verdade, e o homem e a mulher poderiam regozijar ou gozar de todo o prazer que aquele ambiente poderia dar.
mas existia uma regra. E a regra era, não coma desse determinado fruto. Você conhece a história. Se Deus não fosse bom, você acha que ele agiria de misericórdia com Adão e com Eva? Ou simplesmente exterminaria a raça humana ali nas suas raízes ainda? E talvez eu e você não estaríamos hoje filosofando se Deus realmente é bom. É claro que nós sabemos que Deus é misericordioso. E vendo ali o cenário de pecado, o erro do homem, ainda assim, dando ao homem o preço ou a paga do seu erro, ainda assim Deus foi bom e justo, foi misericordioso. Porque qual é a obrigação de quem tem todo o poder de ter misericórdia daquele que o desobedece? Então, aí nós já vemos a bondade de Deus. Eu estou sendo muito simples, até mesmo simplista. Me perdoem os intelectuais aí que estão me assistindo. Se Deus não fosse bom, nós não estaríamos mais aqui. É verdade. O que me preocupa de fato não é nem mesmo essa questão filosófica. O que me preocupa de fato é que o evangelho pregado hoje é muito parecido com a filosofia de Epicuro de muitos anos atrás. Porque a preocupação desse filósofo não era realmente a existência de Deus, ou o poder de Deus, ou buscar a Deus, embora a história diga que ele não era ateu, mas a preocupação dele era o bem-estar humano. E essas questões filosóficas que ele e seus colegas debatiam eram justamente centralizadas no homem, ou seja, o que incomodava Epicuro, como incomodou ou incomoda muitos filósofos ao decorrer da história, e não só filósofos, eu estou usando só o exemplo, mas o que incomoda é justamente o sofrimento humano, né? Nós sabemos que o primeiro mandamento diz claramente, olha, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. São algumas coisas, uma coisa ou outra? Não, são todas as coisas. Ou seja, todas essas coisas incluem o quê? A sua felicidade. Então, Deus está acima de absolutamente tudo. Parece uma coisa um tanto quanto óbvia e muitas pessoas que têm o conhecimento gostam de debater e inventar soluções mirabolantes, mas a verdade é que o homem foi criado para a glória de Deus, única e exclusivamente. Claro que o fim da nossa fé, que é Cristo, ou seja, o galardão mor daquele que crê em Cristo, é o próprio Cristo, e sim, nós vamos viver de uma forma eterna, né? A própria Bíblia nos diz que nós vamos encontrar o Senhor no gozo eterno, né? E então, em cima disso, nós sabemos que o final da caminhada, o final da fé, aquele que persevera até o fim, ele vai encontrar o próprio Cristo. E isso, sim, obviamente, vai estar acima até mesmo daquilo que nós chamamos de felicidade hoje. Mas a breve vida que nós temos sobre a terra é única e exclusivamente para a glória de Deus. Não que Deus se agrade em ver você chorar, não que Deus goste de ver o seu sofrimento, mas o homem está fadado ao mundo em que ele mesmo criou através do pecado, através do erro, através da transgressão. Deus, ele não invalida a sua palavra de acordo com a circunstância, não é mesmo? Então, cara, a única coisa que eu posso dizer para você é que o homem procura desde o começo alguém para terceirizar a sua culpa. O mal nada mais é do que um reflexo do free will, ou do livre-arbítrio, ou da livre ação, ou das livres ações que Deus deu ao homem e o homem usa de má fé ou usa de maneira errada, né? A verdade é que o homem é responsável pelo mal que ele mesmo passa, porque ele tem toda a liberdade para amar, toda a liberdade para obedecer a Deus e toda a liberdade para desviar-se daquilo que o próprio Deus mandou ele fazer. Olha, desvie-se do mal e escolha o bem. Então, se eu pudesse conversar com meu amigo Epicuro, talvez eu não teria condições eruditas de conversar com ele, mas eu diria, meu amigo, Jesus disse que Deus é bom, fim da história. A Bíblia mostra que Deus tem todo o poder, fim da história. A Bíblia mostra que Deus tem todo o conhecimento, fim da história. E nós somos responsáveis pelo mal que praticamos. Pensa nisso. Valeu.